O tema da minha mensagem aqui essa manhã é: Tu vais terminar bem. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus. Você que crê que vai terminar bem. Sabe, no mundo espiritual não tem tanto a ver como você começa, tem a ver como você vai terminar essa jornada. É interessante que no início, na criação do mundo, a palavra diz que ao final de cada dia, quando Deus olhava para aquilo que havia sido estabelecido, aquilo que Ele mesmo havia criado, a palavra diz então: e viu Deus que isso era? Vamos de novo, viu Deus que isso era? Bom. Aqui nós vemos um princípio muito importante, porque para Deus só é bom quando termina. Você que está anotando, anote isso: para o Senhor só é bom quando termina. Em Lucas capítulo 18, versículo 18, a palavra vai dizer: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Quantos concordam aqui que Jesus realmente é um bom homem? Você que concorda nisso? Não apenas um bom homem, mas é Deus. Só que naquele momento, Jesus diz: por que me chama de bom? Bom apenas é Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu ainda não terminei a minha missão. Eu estou aqui para trazer esperança para aqueles que não estão tão bem assim, e para trazer sobriedade para aqueles que estão indo bem. E o que eu quero começar essa manhã estabelecendo aqui como igreja é que pro Senhor só é bom quando termina. Eu não sei em qual etapa da tua vida você está, mas Deus ainda não terminou com você. Quantos creem isso? Deus ainda não terminou. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 14. Tem muitas mensagens que nós temos pregado, que são mensagens de uma estação, aquilo que Deus está a te falar para um mês específico, ou para 3 meses específico, mas eu creio que essa mensagem, esse domingo, é uma mensagem que é atemporal, e é por isso que eu quero pedir bastante da tua atenção. Eu creio que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, essa mensagem, obviamente toda a Bíblia, mas esse título e esse contexto, ele continua sendo extremamente importante para a nossa vida espiritual. Então eu quero começar aqui a leitura no versículo 1, 2 Crônicas capítulo 14, versículo 1. Assim Abias dormiu com seus pais e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, diga comigo, Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra teve paz por 10 anos. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, porque ele removeu os altares e deu dos deuses estranhos e os lugares altos, e os demoliu imagens e cortou os bosques, e ordenou Judá que buscassem ao Senhor Deus dos seus pais e a praticar a lei e o mandamento. Ele também removeu todas as cidades de Judá dos lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. E ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso. Fala comigo, descanso. E ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Portanto, ele disse a Judá: edifiquemos estas cidades e façamos junto a elas muros e torres e portões e barras, enquanto a terra está diante de nós, porque temos buscado o Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele tem nos dado descanso em todos os lados. E assim eles edificaram e prosperaram. Fala comigo, prosperidade. E Asa tinha um exército de homens que portavam broquéis e lanças, e de Judá 300.000, e de Benjamim, que portavam escudos e atiravam arcos, 280.000, e estes eram homens fortes e valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão, e com 300 carruagens,
e entrou em Maressa. E então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha em formação no vale de Zefatá, em Maressa. E Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Diga comigo, Asa clamou. Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, não é nada para te ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, porque nós descansamos em Ti, e em Teu nome vamos contra essa multidão. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não permitas que este homem prevaleça contra Ti. Assim o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele perseguiu-os até Gerar, e os etíopes foram derrubados, de modo que não conseguiram mais se recuperar, porque eles foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e eles carregaram consigo muitíssimo despojo, e estes feriram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o temor do Senhor lhes sobreveio, e espoliaram todas as cidades, porque nelas havia fartura de despojo. Até aqui. Essa história realmente capturou o meu coração. Sabe quando você está a ler a Bíblia e de repente uma história, ela gruda no teu coração e você começa a ler, e quando você percebe, você está meio que, eu gosto de falar isso para Malta, que eu estou liderando, e para liderança, que a gente fica às vezes grávido de um texto. É quando você pensa na Bíblia, aquele texto vem ao teu coração, e você começa a orar, e aquele texto vem ao teu coração. E esse texto de Asa, ele é extremamente importante, porque Asa foi o terceiro rei do reino de Judá. Aqui Israel já tinha se dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e Asa então, ele tem a missão, ele tem a incumbência, ele tem um chamado de levar Judá de volta aos caminhos do Senhor. E a palavra diz no começo desse texto que Asa fez aquilo que era bom, ou seja, Asa, ele começa bem. Ele começa bem a jornada espiritual dele, ele começa fazendo coisas que realmente são importantes. A palavra vai dizer que ele retira os altares a outros ídolos, e ele então acaba com a idolatria, e aí então ele faz um pacto com todo o povo, para que o povo buscasse ao Senhor, o Deus de Israel, e começa um movimento de adoração ao Senhor. A adoração é reestabelecida. Quantos acham que isso é bom? Então Asa, ele está em um caminho importante. E não bastasse isso, a palavra vai dizer que Deus, ele se agrada de Asa e traz para a terra descanso. Então Asa passa por um processo de anos onde não existe guerra. E quando não existe guerra, ele consegue perceber: eu posso aqui edificar, eu posso construir. E eles vão então construir cidades fortificadas e torres. E então Israel começa, ou melhor, Judá começa a crescer, e Israel começa a prosperar. E eu vejo que essa é uma tendência daquilo que acontece no mundo espiritual quando buscamos a Deus. Deus é um Pai bom. Quantos creem aqui que Deus é um Pai bom? Ele tem prazer em nos abençoar. Ele não nos abençoa assim: eu estou entregando aqui porque esse filho não para de pedir. Não, Ele se alegra. Jesus mesmo diz que nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não vos dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Nós temos um Pai bom, e a bênção de Deus então é despejada sobre Judá de uma forma poderosa naquele tempo. E então a palavra vai dizer que os etíopes começam a cavalgar e caminhar contra Judá. E quando Asa levanta uma bela manhã, ele olha para o horizonte, e nada mais, nada menos do que 1 milhão de soldados. Eu não sei você, mas 1 milhão para mim é bastante gente. Então Asa, ele está lá em Jerusalém, e quando ele olha além das fortificações, além de suas cidades, ele percebe que o exército do inimigo é de 1 milhão de soldados. É o momento, meu irmão, que você para, que você respira e fala assim: deu ruim. Talvez é o momento que você entra na tua conta bancária e fala assim: deu ruim. Talvez é o momento que você abre a tua aplicação do banco e fala assim: não está muito legal a coisa. Ou é o momento que você vai ao médico e o médico traz um diagnóstico que não é tão favorável.
Ou é o momento que você está a passar por uma crise na tua área profissional, ou talvez uma crise familiar, ou é talvez aquele momento que você recebe uma notícia muito difícil. Essa aqui é a manhã de Asa. Ele levanta, ele vê 1 milhão, só que o que traz ensinamento e princípio para a gente essa manhã é a postura que ele tem diante daquilo. A palavra diz que Asa clamou ao seu Deus. Fala comigo, Asa clamou. Então Asa, ele não entra em um lugar de desespero, e um dos indícios da nossa maturidade espiritual é qual que é o meu comportamento ou o teu comportamento quando tudo dá ruim. Qual que é a minha postura ou a tua postura quando nada parece funcionar. Então Asa, naquela manhã onde ele vê um exército de 1 milhão, antes dele se desesperar, antes dele chorar, antes dele ligar para a tia do WhatsApp, antes dele pedir intercessão, ele fala assim: Senhor, nos ajuda, nos fortifica, esse exército vem contra ti. Perceba, ele não fala contra nós, contra o Senhor. Por quê? Porque Asa estava do lado de Deus. Quando você está em parceria com Deus, aquele que vem contra ti, na verdade vem contra o Senhor. É por isso que Gamaliel, lá em Atos, ele fala assim, não vamos combater esses discípulos, porque se eles não forem de Deus, esses caras eles vão perecer, mas se eles forem de Deus, eu não quero me ver lutando contra Deus. Então Deus quer estar em parceria com você. Quem quer estar em parceria com Deus? Ele faz barulho onde você está, tá? Então Asa, ele está nessa batalha e fala assim: Senhor, eles estão vindo contra ti. E a palavra diz que o Senhor feriu os etíopes. A gente não sabe o que aconteceu, não sabe se caiu uma chuva de fogo, não sabe se caiu um terremoto, a gente não sabe o que acontece naquele tempo, mas existe uma intervenção divina. Diga comigo, intervenção divina. Tem alguém aqui que está prestes a receber uma intervenção divina na sua vida. Tem alguém que, cara, o céu vai se mover ao seu favor. Asa ora, Asa clama, Asa ele vê aquela situação de impossibilidade e fala: Deus, eu preciso da tua ajuda. Talvez você está aqui e você precisa de uma intervenção divina na tua família, na tua casa, no teu ministério. Eu quero falar para você: não há nada tão impossível para o nosso Deus. Deus é aquele que feriu 1 milhão de soldados, e os que restaram foram embora, e Judá perseguiu, e a derrota do inimigo foi por completo. Eles pegaram os despojos, ou seja, aquilo que o diabo tentou te fazer, na verdade vai ser para o seu próprio benefício. Eles pegam os despojos e vão embora. Então a gente vê que Deus estava com Asa, mas a história ainda não havia acabado. A palavra diz em Coríntios: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Essa é uma maratona espiritual que eu quero falar para você, meu irmão. Não abaixe a guarda. Não abaixe a guarda. A tendência nossa como humanos, muitas vezes depois de uma vitória, a gente arrefece ou a gente descansa, mas o inimigo ele não descansa, ele continua trabalhando. E eu não quero pôr medo em você essa manhã. Eu quero que nós como igreja, como Zion Church em Lisboa, possamos receber essa manhã uma injeção de sobriedade. Uma injeção para entender que essa vida espiritual não é apenas para 1 ano. Não é apenas para 2 anos, daqui a 10, 15 anos você vai estar queimando por Jesus, você vai estar vivendo o propósito de Deus na sua vida. A gente vai ver realmente uma cidade em avivamento, uma nação em avivamento, países sendo tocados pela glória de Deus. E então eu quero que você venha agora para o capítulo 16, você vem uma página à frente comigo. Capítulo 16, no 36º ano, então passou bastante tempo aqui, do reinado de Asa. Baasa, o rei de Israel. Lembre, existe o reino do sul, Judá, e existe o reino do norte, Israel. Então Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá para não deixar ninguém sair ou entrar até Asa, o rei de Judá. Então Asa retirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou para Ben-Hadad, o rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: há um pacto entre mim e ti, como tinha entre o meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado para ti prata e ouro. Vai e quebra o teu pacto com Baasa, o rei de Israel, para que se retire de mim. E Ben-Hadad atentou ao rei Asa.
e enviou capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram Ijon, e Dan, e Abel-Maim, e todas as cidades de Naftali. E sucedeu que quando Baasa ouviu isso, ele abandonou a construção de Ramá e deixou a sua obra cessar. Até aqui. Então no capítulo 16, nós vemos que Baasa, o rei de Israel, ele entra em uma batalha contra Asa, o rei de Judá, e Asa, mais uma vez, uma bela manhã, ele acorda, e agora não são os etíopes que estão à sua porta, agora é o reino do norte, o reino de Israel, os seus próprios irmãos. O rei Baasa, o rei de Israel, ele havia fortificado uma cidade chamada Ramá, e de repente Asa, muitos anos depois, já no 31º ano do seu reinado, mais uma vez ele se depara diante de uma guerra, mas nessa guerra a postura de Asa é diferente. Nessa manhã em que ele acorda e ele vê que existe uma impossibilidade, ele não ora. Nessa manhã onde o rei Asa vê que existe uma dificuldade, ele não clamou ao Senhor. Nessa manhã onde o rei Asa vê que o bicho tinha pegado e estava dando ruim, ele não se preocupa. Sabe o que ele faz? Ele vai à casa do Senhor e pega o ouro e a prata, e ele tem uma ideia: eu vou mandar a Ben-Hadad, o rei das Sírias, eu faço um pacto com o rei da Síria para que ele me ajude nessa batalha. Aqui que está o perigo. Aqui que é o momento dos vídeos onde aquelas pessoas comemoravam diante de uma aparente vitória. É onde aquele motociclista estava quase cumprindo e combatendo o bom combate, mas por alguns momentos ele desliza. É o momento onde aquele maratonista, depois de correr não sei quantos quilômetros, ele começa a comemorar antes de atravessar a linha de chegada. E essa foi a pior besteira que Asa poderia ter feito. E sabe de uma coisa? O interessante é que ele teve vitória. Ben-Hadad, ele pega o dinheiro, ele pega o ouro, ele pega a prata, ele envia os capitães, e aí agora Baasa, o rei de Israel, ele vê que os sírios estavam vindo, ele pega o exército dele e volta para Israel. E Asa, obviamente, estava contente. Só que tem uma coisa que no mundo espiritual havia acontecido. Agora o rei Asa, o renomado rei Asa, que havia começado tão bem, confiava mais no seu dinheiro, mais no seu exército, mais na sua experiência do que no Senhor. E Deus é tão misericordioso. E vamos ser sinceros aqui em família: quantos vieram para Deus em um momento de dificuldade na sua vida? Vamos ser sinceros. Talvez uma dificuldade financeira, talvez uma dificuldade na família, e aí a gente vê que o rei Asa clamou, e Deus ele ajuda o rei Asa, ele levanta o rei Asa, e aí o rei Asa começa a prosperar, e é na vida do crente, quando o crente está no fundo do poço, e agora Deus, agora é de verdade. Deus, se o Senhor me tirar desse buraco aqui, eu prometo que agora vai ser de verdade. Quem que já falou isso para Deus? Eu estou de olho fechado. Eu mesmo já falei: Deus, se a tua mão se move nesse momento, ó, tudo aquilo lá eu vou parar de fazer. Agora a parada é real, Jesus. E Deus é misericordioso, cara, e Ele nos dá um trabalho, Ele nos dá uma família, e aí Ele começa a te prosperar, aí Ele abre uma porta de trabalho, aí tem uma promoção, e agora você está usando um tênis mais bonito, e agora você está até mais cheiroso. Quem ficou mais cheiroso depois que você entregou a vida para Jesus? Tá mais bonito, tem sorriso, agora você come em restaurante mais gostoso, agora as coisas estão dando certo. Só que sabe o que Asa perdeu? Coração de criança. Cresça em maturidade espiritual, mas não perca o coração de criança. É interessante que Jesus, ele diz aos seus discípulos: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a elas. E digo-vos a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Nós vemos aqui que Asa venceu a batalha contra Israel, mas algo aconteceu.
no versículo 7 do mesmo capítulo, a palavra vai dizer: e naquele tempo, Anani, fala comigo, Anani. Eu não sei quem que é o próximo da fila de dedicação de criança. Anani é um excelente nome aí para você dar para o teu filho. Naquele tempo, Anani, o vidente ou o profeta, depende aí da tua versão, veio até Asa, o rei de Judá, e disse: por que tens confiado no rei da Síria? O profeta vem confrontar o rei e fala: por quê? O que aconteceu? Por que você confiou no rei da Síria e não confiaste no Senhor, o teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da sua mão. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitíssimas carruagens e cavaleiros? Todavia, porque tu confiaste no Senhor, Ele os entregou na sua mão. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra. Eu quero declarar isso de novo falando para você: porque os olhos do Senhor correm por todo Portugal. Os olhos do Senhor percorrem Lisboa para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Nisto agiste loucamente, portanto desde agora terás guerra. Então Asa ficou irado com o profeta e o pôs em uma casa prisional, porque ficou furioso com ele por causa dessa coisa. E Asa no mesmo tempo oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, os primeiros e os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. E Asa, no 39º ano do seu reinado, ficou enfermo dos seus pés, até que a enfermidade ficou muito grande. Contudo, na sua enfermidade, ele não buscava o Senhor, mas os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. A primeira lição que eu tiro desse texto para a minha vida pessoal, que eu quero compartilhar com você, é: permanece na dependência. Essa é a primeira lição que nós temos essa manhã. Permanece na dependência. Asa perdeu o coração de criança, e a minha oração é para que nós tenhamos maturidade espiritual sem perder um coração completamente dependente de Deus. Repita comigo, diga: Senhor Deus, enquanto eu cresço espiritualmente, que o meu coração ele se mantenha completamente dependente de Ti. Mantenha um coração humilde. Sabe qual que é o problema? Deus nos encontra, Deus nos perdoa, Deus nos lava, Deus abre uma porta de emprego, eu fico mais bonito, você fica mais bonito, mais cheiroso, tem um salário melhor, e quando percebe já está tão crescido, tão competente, tão especial, tão especialista que não precisa mais de Jesus. Como se Jesus fosse apenas um recurso para que quando a vida estivesse muito ruim. Eu não estou fazendo apologia aqui à miséria, que cara, não, então a gente tem que manter num lugar de miséria para ter uma vida dependente de Deus. Não é isso. O que eu quero falar para você é que enquanto Deus te promove, tenha certeza que Ele também trata o teu coração. Enquanto Deus me promove, enquanto Deus te promove, enquanto Deus te abençoa, tenha certeza que Deus também trabalha no meu e no teu caráter. Eu posso ouvir um amém aqui essa manhã? Enquanto Deus nos abençoa, que o nosso coração não saia desse lugar de dependência, porque não é o teu planejamento que dá vitória. E eu falo, planeje-se, estude, faça a tua parte. Agora a palavra diz em Provérbios 21:31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá vitória. Aqui Salomão não fala para você não preparar o cavalo. Então vou ficar aqui sentado e quando os desafios chegarem eu oro, e eu não vou me planejar, eu vou viver a vida de qualquer jeito. Não, faça a tua parte, mas por mais especialista que você for, por mais dinheiro que você tenha, por mais influência que você possa ter, a minha e a tua dependência ainda estão em Jesus.
pode preparar o cavalo para a batalha, mas a tua vitória vem do Senhor. E aí Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe, ser pobre de espírito não tem nada a ver com uma vida de pobreza. Não é ser bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino dos céus. Não, ser pobre de espírito é uma situação na sua vida espiritual onde você fala: Deus, sem o teu espírito, sem a tua presença, eu não tenho nada. Eu já vi muita gente rica financeiramente que é pobre de espírito. E eu já vi muita gente que não tem dinheiro, fisicamente falando, financeiramente falando, mas tem altivez, tem orgulho, é independente. E aqui nessa primeira lição que a gente extrai desse texto por mais que Deus te abençoe, permaneça na dependência. Chacoalha o irmão do teu lado e fala assim: permaneça no lugar de dependência. A segunda lição que eu pego nesse texto é: ora antes de agir. Zion Church, por favor, você pode sair essa manhã, não esqueça esse ponto: ora antes de agir. Você vê a diferença do capítulo 14 e a diferença do capítulo 16. No capítulo 14, Asa acorda e tem 1 milhão de soldados. E ele fala: Senhor, nos ajuda. Senhor, faz acontecer. Senhor, abre aquela porta. Asa clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Só que no capítulo 16, Asa, ele está numa situação de também guerra, de também dificuldade, mas agora ele não tem só o Senhor, ele tem os tesouros do templo. Eita! Agora ele não tem só Deus, ele tem a influência dele no Instagram. Agora ele não tem só o Senhor, ele tem as conexões dele. Agora Asa é um rei muito conectado. Ele pega o telemóvel dele e ele consegue contactar o primeiro-ministro rapidamente. Ele liga lá para o rei da Síria: Ben-Hadad, vamos fazer um pacto aí. Então ele tira o tesouro que era de Deus e entrega para o rei da Síria. Sabe o que o profeta Hanani diz? Você agiu loucamente. Você agiu sem orar. Se você fizesse, lembra, rei Asa, lembra dos primeiros dias, quando você estava diante daquele exército de 1 milhão de etíopes, você clamou ao Senhor e Deus te ajudou. Rei Asa, se você tivesse clamado de novo, você só não tinha apenas livramento contra Israel, você teria vitória contra esse mesmo exército que você está a contratar. Quando você começa a agir, quando eu começo a agir sem consultar o Senhor, Deus limita a tua vitória. Entenda isso. Quando eu começo a agir sem consultar o Senhor, é como se o Senhor falasse assim: olha filho, eu queria fazer isso aqui na tua vida, mas a tua mão está muito ativa. Você conhece, eu sei que não tem ninguém nesse perfil aqui na igreja, tá? Você conhece algum crente que não sabe esperar? Deixa eu falar algo para você. Não se mova sem a palavra de Deus. Ore antes de agir. E quanto mais abençoado você tiver, maior vai ser o desafio para você agir sem você se preocupar com a opinião de Deus. Por quê? Porque agora você tem experiência, agora você já viu isso antes, eu já vi a vitória contra os etíopes, agora tem dinheiro lá na casa do tesouro, agora tem isso. Quer saber? Envia a carta para Ben-Hadad, vamos resolver essa parada. Aí o profeta, imagina o profeta na casa dele, o Espírito Santo vem falar: Hanani, vai lá, confronta Asa, o coração dele já não é o mesmo. E é interessante esse versículo 7, porque Hanani chega e fala assim: por que tens confiado no rei da Síria e não no Senhor o teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande? Todavia, porque tu confiaste no Senhor, ele os entregou na sua mão. Então Hanani aqui está confrontando o rei. Deixa eu falar algo para você.
não existe uma posição elevada o bastante a ponto de você e eu não sermos confrontados. Sabe qual que é a terceira lição aqui que eu vejo nesse texto? Não vivas isolado. Pastor, não entendi. Você vai entender. Asa começa a prosperar, Asa começa a ter vitória, e aí quando o profeta Hanani vai trazer uma correção, olha o que a palavra diz: então Asa ficou irado com o vidente, e o pôs na prisão. Você já viu alguém que não gosta de ser corrigido? Então o rei venceu os sírios, venceu Israel com a ajuda dos sírios, tem dinheiro na casa do tesouro. Agora tem a vitória no histórico, no currículo dele. Ele tem a vitória contra os etíopes, a vitória contra Israel. Dinheiro na casa. Aí vem um profeta lá. Primeira vez que aparece na Bíblia. Quem que esse cara aí, velho? Põe na prisão. E aí Hanani vai para a prisão. A palavra diz que Asa fica enfermo. Uma enfermidade nas pernas, uma enfermidade no pé. A enfermidade ficou muito grande, contudo, na sua enfermidade, ele não buscou o Senhor, mas os médicos. Sabe quem que é Asa? É aquele homem que estava comemorando antes da corrida acabar. Não passou a linha de chegada, mas ele estava comemorando. Ele estava cheio de si. E eu não sou contra médico, eu não sou contra medicina. Eu creio que Deus pode curar de uma forma sobrenatural, e eu creio que Deus também usa a medicina. Eu creio que Deus pode usar médicos ungidos para trazer uma reforma na área da saúde em Portugal. Eu creio nisso. Agora, a confiança de Asa era tão nele, era tão na sua autossuficiência, era tanto no seu dinheiro, era tanto no seu império, que por mais que a enfermidade fosse grande, ele ainda confiava apenas nos médicos. O mesmo rei que diante de uma multidão de etíopes clama ao Senhor e vê a vitória, agora ele tem uma enfermidade física e não consegue pedir ajuda para Deus, orgulhoso. Quem que quer terminar bem a sua vida espiritual? Destrua o seu orgulho. O orgulho é como um câncer na vida do cristão. Eu lembro claramente as palavras de um amigo da casa, um pastor que é amigo da casa, o pastor Gustavo Paiva. Isso ele me contou acho que há 9 anos atrás. Ele fala que enquanto ele vivia e vive a vida espiritual dele, ele fala: Deus, mas esse profeta aqui começou tão bem, já não está nos caminhos do Senhor, e essa banda que avivava aqui o Brasil, não está mais nos caminhos do Senhor, esse pastor, e you name it. Você vai saber um monte de gente que começou bem e não terminou bem. Na verdade, a gente tem histórias repletas e a Bíblia está cheia delas. E aí o Senhor fala com ele: Gustavo, ajoelha. Ele: Deus, mas eu não posso cair, eu não quero ferir o teu coração, eu não quero te machucar, eu não quero te decepcionar, eu não quero desviar pessoas, eu quero ser fiel até o fim. E o Senhor disse: Gustavo, ajoelha. Ele ajoelha. Gustavo, deita no chão. Ele deita no chão e o Espírito Santo fala com ele: ninguém derruba um homem prostrado. Estar prostrado é a tua mais alta posição espiritual. Estar de joelhos aos pés da cruz do Calvário é o lugar mais alto que você pode chegar. Porque é o lugar onde você fala: Deus, eu não tenho valor nenhum. A minha sabedoria não é o suficiente. As minhas conexões não são suficientes. A minha conta bancária não pode mudar um país. A minha conta bancária não pode mudar a minha família. O meu dinheiro não muda o meu caráter. O meu dinheiro não resolve o meu relacionamento, a minha família. O meu dinheiro não educa as minhas crianças. Deus, eu preciso de Ti. Sabe de uma coisa? Prostre-se aos pés da cruz. Proteja o teu coração. Deus quer te abençoar, mas quanto mais Ele me abençoa, mais Ele te abençoa, mais será a tentação de você viver a sua vida espiritual sozinha. E aí então, quando o rei Asa ele é confrontado, ele manda prender a voz profética. Sabe por quê? Porque quando você está cheio de si, você não quer ouvir nada que vai contra aquilo que você acha. E se você, entenda isso, se você
só quer se cercar de pessoas que falam o que você quer ouvir, eventualmente você estará cercado de pessoas que não vão te acrescentar nada. E eu falo pela minha geração, o nosso problema é que nós temos a facilidade de estarmos cercados de pessoas que nós queremos ouvir. Então, me dá um elogio, me dá um elogio, tem elogio aqui, manda um elogio. E aí somos reféns de elogios. E eu aposto que tinha um monte de profeta e um monte de gente aplaudindo o rei Asa. Rei Asa, mais uma vitória, venceu contra os etíopes, venceu contra Israel, grande rei Asa. E de repente vem um fulano lá que ninguém conhecia e confronta, aí o cara fica endemoniado, bicho. Manda prender. Prender quem? A voz profética? Então você está querendo prender a voz de Deus contra a tua vida? Uma voz de correção? E aí então Hanani é preso, e aí o rei Asa fica enfermo, e na enfermidade ele não busca o Senhor. Olha o que a palavra diz em Provérbios 18:1. Aquele que se isola busca satisfazer o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Sabe uma coisa que vai me proteger e te proteger no longo prazo? Isso aqui, Chacoalha os dois lados, da direita e da esquerda. Eu sei que você está ignorando da esquerda há muito tempo já. Agora vira para o da esquerda e fala assim: você me protege. Agora vira para a direita e fala a mesma coisa. A comunidade te protege. Quando eu me isolo, eu começo a viver do meu jeito, não tem confronto, não tem conserto, não tem alinhamento. Quem aqui já andou eu não sei se o metro aqui em Portugal é tão cheio quanto em São Paulo. Não, né? Eu já ouvi um não aqui, alguém falou. Tem metro cheio aqui, igual São Paulo, não, mais ou menos? Tá. Tem cheio, né? Tá, tem cheio. Quando você entra num metro, e se o metro está vazio, está parado na estação, o que você faz antes de sair? Você vai segurar em algum lugar, né? Por quê? Porque o tranco pode derrubar. Agora, se você entra, eu não sei se é assim aqui, mas em São Paulo eu ia trabalhar, eu lembro que eu entrava no metro assim, Você era uma sardinha naquela lata. Você não precisa nem segurar. Por quê? Você está imobilizado. Nem que você queira cair, você não consegue. Você tem que estar tão cercado de pessoas boas que você pode tentar cair, não vão deixar. Cadê você? Eu não te vi hoje. Cara, como é que está a tua vida? Cadê você no link? Eu sei que a igreja estava cheia, mas vem no culto da tarde, você não vai cair. Você quer viver bem a longo prazo? Esteja cercado, ouça as pessoas, não faça como Asa, ouça o vidente, ouça a voz profética, seja confrontado, seja consertado, deixa Deus usar a comunidade para consertar o teu orgulho espiritual. Entra no metro, por isso que a gente está assim, Deus, mais umas semaninhas aqui no LIP, mais um tempo, por quê? Porque vai estar tão apertadinho que você não consegue cair. Você vai estar tão cercado que você não vai cair. E o meu quarto e último ponto, a minha última instrução que eu tiro desse texto, e a gente vai orar, pensa a longo prazo. Sabe qual que é o problema do rei Asa? Ele não pensou em legado. Se tivesse alguém todo dia assim, rei Asa, seguinte, um dia vão escrever essa história em um livro chamado Bíblia. E você vai ser um exemplo, ou ruim, ou bom, para todas as pessoas que lerem. Rei Asa, o que você faz vai além dos teus próprios dias. O que você faz vai além da tua vida. Rei Asa, a tua conduta e o teu comportamento vai pautar uma agenda de uma próxima geração. Rei Asa, toma cuidado. Quem que fazia isso? Jesus. Pastor, como assim? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha o que a palavra diz. Portanto, também nós. Fala nós. Fala com força. Nós, uma vez que estamos rodeados, eu falei que estava rodeado? Nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos
com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa corrida espiritual, o autor de Hebreus está dizendo, corra essa corrida com perseverança. Não desista, não arrefeça, não para de correr, não comemora antes, corra essa corrida com perseverança. Aí ele diz no final, versículo 2, tendo os nossos olhos fitos em Jesus. Por quê? Porque vai ter momentos que você vai pensar em desistir, que você está cansado, que você foi machucado, alguém te confrontou, ó vida, ó céus, não sei o que, eu vim da igreja X e machucado, e na Zion fala isso, meu irmão, se você não consegue ser machucado no contexto de comunidade, essa igreja não vai dar certo para você. Por quê? Porque ninguém aqui é perfeito. Se você está aqui há 3 meses, você já percebeu isso. Se você está aqui há 1 semana, você já percebeu isso. Não vem porque tem uma palavra legal, tem uma adoração bacana, adoração é fish, não sei o que. Não venha por isso, vem por propósito. Vem porque Deus te falou, vem porque Deus te apontou, essa é a minha família, essa é a minha casa, é aqui que eu belong, eu faço parte desse lugar. Aí o autor de Hebreus diz, aplauda Jesus, é isso aí, Marcelo. Aí ele diz, quando você estiver cansado, quando você estiver pensando em desistir, tenha os seus olhos fitos em Jesus, olhe para Jesus, olhe para a cruz, o autor e o consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ele suporta a cruz, pela alegria que estava proposta diante dele, ele tinha visão a longo prazo. Tem uma dificuldade presente, eu estou cansado, Deus, afasta-te de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ele entende, pela próxima geração, pela salvação da humanidade, pela redenção da raça humana, Deus, eu vou ser fiel até a morte, e a morte de cruz. Zion Church, pense em longo prazo, pense no impacto nas próximas gerações. Não fica preso na tua semana, não fique preso no small picture, naquele momento que você está, nossa, mas a minha família, a minha vida financeira. Não, pensa grande. Pedro também fez a mesma coisa. 2 Pedro capítulo 1, versículo 13, eu amo esse texto. Olha o que Pedro diz, eu considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo desse corpo. Pedro está dizendo, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver nesse corpo físico. Aperta aí, vê se você está vivo. Tá. Pedro está assim, amém, tem gente que está viva aqui. Pedro diz, enquanto eu estiver no tabernáculo desse corpo, enquanto eu estiver vivo, eu considero importante despertar a memória de vocês, porque eu sei que em breve eu deixarei esse tabernáculo. Eu não sei se você já parou para pensar que um dia você vai morrer, a não ser que a gente fique até a 7ª trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós nos uniremos a eles nos céus e seremos transformados. Mas esse tabernáculo aqui, ele é temporário. E Pedro diz, eu sei que em breve eu deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam capazes de lembrar dessas coisas. A igreja assim, Pedro daqui a pouco vai embora, vai relaxar. Ele está assim, não, depois da minha partida, eu vou me esforçar para que vocês se lembrem. Como não sei quem que lembra aqui do Mr. Zagallo, vocês vão ter que me engolir. É isso que Pedro está falando. Depois que eu sair desse tabernáculo, vocês vão lembrar das minhas palavras. Isso aqui é legado, cara. Isso aqui é legado, é isso aqui, você nasceu para viver isso aqui. É maior do que a tua dificuldade dessa semana, é maior do que a tua busca por um emprego, é maior do que o teu e o meu instinto de sobrevivência, é maior do que uma pequena e leve momentânea tribulação, é maior, é uma geração que entende propósito, é uma geração que entende legado, que vai falar, um dia eu vou sair desse tabernáculo, mas a futura geração, a próxima, vai ter a memória desperta pelas palavras que eu falei. Dr. Miles Monroe dizia, quando um homem de Deus morre, nada morre com ele. Aplauda Jesus, agora pode, aleluia.
E eu quero encerrar com esse texto. Eu vou abrir em 2 Timóteo, capítulo 4. Esse aqui para mim é um dos textos, além dos textos de Jesus, esse é um dos textos mais bonitos da Bíblia para mim. Aqui Paulo já está quase no final da sua caminhada. E aí então ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz no versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreenda, ensine, exorte com toda longanimidade e doutrina. É como se ele falasse: Timóteo, daqui a pouco eu vou sair desse corpo, mas pregue a palavra, não desista de pregar, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme essas próprias concupiscências amontoarão para si mestres. Ou seja, vai chegar um tempo que as pessoas vão querer ouvir apenas aquilo que vai agradar a alma delas. Aquilo, você é incrível, você é bom, você não precisa se arrepender, já está tudo pago, já está tudo resolvido. Vai chegar esse tempo, Timóteo, então pregue a palavra, fale em tempo e fora de tempo. Tu, porém, versículo 5, vigia em todas as coisas, levanta a guarda, sofre as aflições, ou seja, vai ter dificuldade. O cara que pregou o evangelho para você e disse assim: venha para Jesus, que você não vai ter nenhuma dificuldade. Me desculpa falar, mentiram para você. Tem alguém aqui que aceitou Jesus e não teve mais nenhuma dificuldade? Só se você se converteu hoje. Sofre, ele está falando, sofre as aflições, Timóteo. Aguenta o baque da vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vai ter dificuldade, Timóteo, mas segura, aguenta, prega a palavra, vigia, faz a obra de um evangelista, porque eu já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua aparição. Procura vir comigo depressa. Ele diz: Timóteo, vem ter comigo depressa. E no versículo 11, só Lucas está comigo, e toma Marcos e traze-o comigo, porque ele ainda me é útil no ministério. Deus não terminou com a sua vida. Fica de pé junto comigo.